Olá, vencedor, olá, vencedora. Aqui é o Rogério Teixeira, da EVP Connect. Bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast, que é o EVPcast. O EVPcast é o podcast da EVP Connect. E nesse momento, nesse conteúdo, iremos falar sobre alguns temas muito interessantes, sobre como é trabalhar com TI em Portugal, sobre como é trabalhar e temas transversais inerentes a essa mudança de trabalhar em Portugal. Porque a EVP Connect, não sei se você já sabe, é uma empresa que contrata os brasileiros da área de TI para trabalhar nos nossos projetos aqui em Portugal. E aí, esse momento de podcast, né? Vamos trazer aqui conteúdos e temas e pessoas do mercado para falar sobre temas específicos, temas transversais inerentes a esse ecossistema de mudança de trabalho aqui em Portugal. E se você está nos assistindo aqui no YouTube, saiba que esse material também pode ser consumido no nosso Spotify. Você pode procurar lá por EVPcast e você vai encontrar lá todo o nosso material para ser consumido também no Spotify. E muito bem, nesse tema de hoje estamos aqui iremos falar sobre os tipos de contratos de trabalho em Portugal. Você que quer vir trabalhar aqui em Portugal ou já trabalha aqui, você sabia que existe algumas similaridades com o Brasil? Existem diferenças? Ou melhor, tem muito mais igualdade? É muito mais diferente? Como é que a gente pode comparar, saber, né, desse universo de contratos de trabalho em Portugal? Para esse tema, temos aqui um time de excelência, um time de mercado. Temos aqui as doutoras da lei, doutora Felipa Gaspar, que está aqui conosco, doutora Cleide Assunção, e também temos aqui a Kelly Lima, que é profissional de RH aqui da EVP e tem grande experiência no Brasil. E então, pessoal, vamos começar aqui agora com as apresentações. Doutora Felipa Gaspar, quem que é a doutora Felipa Gaspar, por favor? Olá a todos, eu sou a Felipa, que sou advogada em Portugal, formei-me cá em Portugal e exerço atividade há cerca de 12 anos. Uau! 12 anos. Advocacia, poderia dizer generalista, mas incidimos bastante a nossa atuação como no direito do trabalho, no direito da imigração. Interessante, muito bem, muito bem. Doutora Cleide Assunção, quem que é a doutora Cleide Assunção? Tudo bem, Rogério? Tudo bem. Doutora Felipa, Kelly. Eu sou brasileira, sou formada no Brasil, atuo tanto no Brasil como aqui em Portugal. Vivo cá em Portugal já há 4 anos e meio e faço parte da equipe da DG Advogados e atuamos aqui com direito de imigração, direito de estrangeiro e também na área de direito do trabalho, dentre outras frentes. Muito bem, temos aqui então 2 doutoras da lei, gente, para trazer e conversar sobre o tema de contratos de trabalho. Mas também do outro lado temos o pessoal que cuida mesmo ali das pessoas no dia a dia, que percebe das leis, que tem muito conteúdo para falar, que é a Kelly Lima. Quem que é a Kelly Lima? Olá, Rogério. Olá, pessoal. Eu sou a Kelly Lima, sou brasileira, sou administradora por formação, especializada na área de RH e tenho experiência de 17 anos no mercado. Trabalho aqui na EVP tem 1 ano, que é o tempo que eu estou em Portugal, e hoje eu estou fazendo a gestão da área de recursos humanos e departamento de pessoal. Muito bem, então temos aqui o time pronto para atacar, o time pronto para informar, para gerar discussão, e vamos começar então aqui. Eu fiz aqui eu tenho aqui a minha cábula, ou a minha cola, como fala no Brasil, não é o meu roteirinho aqui. Gente, contrato de trabalho, por definição, no Brasil, quem rege, né, o órgão que rege, que fiscaliza os contratos de trabalho no Brasil é a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, supervisionada pelo Ministério do Trabalho, né? Quem é brasileiro sabe do que eu estou a falar. Tem carteira assinada, tem toda aquela, né, aquela configuração lá no Brasil. Doutora Felipa, aqui em Portugal, como é que é a CT? Também é regida por algum Ministério do Trabalho? Como é que é de uma maneira geral aqui? A CT não. A CT não? Não. Aqui em Portugal temos a lei que rege os contratos de trabalho, é maioritariamente o Código do Trabalho, e depois existem algumas leis avulsas que também regulamentam alguns pontos e definem alguns pontos quanto ao direito do trabalho.
não há própria... Existem entidades que vão fiscalizando alguns pontos e que são responsáveis por isso, mas não temos... Um ministério que faça essa intervenção, essa fiscalização, a regulamentação. Sim, as leis são ditadas pelo governo e pela Assembleia, não é? As leis em sentido lato. É porque tem a ver, desculpa interromper, com o formato, né, de como é no Brasil. Temos lá, né, o presidencialismo, né, no Brasil, e temos lá o Ministério do Trabalho, que rege a nível federal as leis para todo o país. Como Portugal também é um pouquinho diferente, se calhar tem a ver com essa configuração, não é? Talvez. Muito bem. Mas olha, vamos lá ver. Lá no Brasil, nós temos a carteira de trabalho e nem sei se tem sempre, Kelly, um contrato de trabalho. Imagina lá, um profissional de TI, um programador lá. Ele vai ser contratado pela famosa CLT. Ele pergunta assim, essa minha contratação vai ser CLT ou vai ser PJ? É CLT. Eu quero minha carteira assinada, quero meus direitos. E aí tem um contrato também? Ele tem um contrato assinado, ele tem a carteira de trabalho, né? Hoje a carteira ela passou para uma versão digital, então não necessariamente a pessoa hoje vai ter essa carteira que é aquela antiga, de papel. Parece um passaporte, né? Um Exato, azulzinho, parece né? um passaportezinho. E tudo tem que vir nessa carteira. A digital você entra, você tem como se fossem umas abas, né? E aí você tem todo tipo de anotação lá, férias, 13º, alteração de salário, então tudo tem que estar lá. Mas você também vai ter o contrato de trabalho. Lá ele vai especificar com mais detalhes sobre o que você vai fazer. As atividades, a função que você vai exercer, exatamente. Há também no Brasil uma previsão já nesse contrato de reajuste? Sindicato? Não, é muito mais simples. Ele fala, mas ele não abrange, assim, ele não abre muito sobre essa parte. Não é muito comum. Ok. Doutora Filipa, e aqui em Portugal? Como é que é? Não tem carteira de trabalho? Não existe carteira de trabalho. É só um contrato, mesmo papel ali? É só um contrato e até pode não ser redigido a escrito, vejam lá. É? É verdade. Olha só. Quer dizer, alguns tipos de contrato têm que ser obrigatoriamente escritos, mas não existe esse registro obrigatório, o conceito de carteira de trabalho não existe. Os contratos de trabalho têm que ser comunicados, algumas obrigatoriedades, por exemplo, têm que ser comunicados à Segurança Social antes de iniciarem e o seu termo também tem que ser comunicado à Segurança Social e podem existir aqui comunicações obrigatórias, mas não há esse conceito de um registro seguido numa carteira ou num livrinho, não é? Interessante. Temos um livrinho, como se fosse um passaporte, ali vai 15, 10 anos e acabou aquilo ali, assim como um passaporte, pega um outro passaporte e não desfaz do anterior, a carteira de trabalho também tem essa configuração. Aqui, portanto, isso basicamente, o conceito da carteira é a entidade empregadora certifica que aquela pessoa teve aquela função, não é? Durante aquele período de tempo, mediante determinada remuneração. Aqui em Portugal o que existe é um certificado de trabalho que é obrigatório a entidade empregadora emitir no final do contrato de trabalho. Poderá ser um registro similar, por assim dizer, não é? Essa questão até da carteira, né, que está ficando extinta, que é de papel, por um lado, essa digital vem ganhando muito espaço, porque quando você vai se aposentar, vai reformar, você tem que ficar buscando carteira antiga. Mãe, procura minha carteira, onde que eu deixei, porque você precisa daquela anotação. E a digital, ela já vai vir com isso aí, toda a informação que você precisa. Então, assim, para você reformar é muito mais fácil, né? Acredito eu, né? Sim, eu acho que faz sentido, até para a geração mais recente, né, mais atual, é mais fácil, tá tudo... Exato, telefone, o pessoal hoje está muito acostumado já com tudo sendo digital, então você tem que ficar guardando aquele livrinho. Se tem uma enchente, alguma coisa, uma inundação, enfim. Pois, é verdade. Perdeu aquela informação. E o sistema é um só, né? Vem tudo do Ministério Exato. da Previdência, já está tudo intercomunicado. Então, quando chega para reforma, já está ali a informação correta, que está na sua carteira, que tem no sistema. Online, on time. E para você conseguir essas informações antigas, nossa, tem fábrica, quem trabalhou em fábrica, empresa que já fechou. Para você conseguir isso tudo é muito complicado. Já vi pessoas dizerem assim, vou me aposentar. Na verdade, já era para eu estar aposentado, mas eu perdi, eu não achei a informação que eu tinha de 4 anos, quando eu comecei. Aí Exato. tem que trabalhar mais 4 anos
E aí, nesse sistema online agora, né, que é digital, digamos assim, isso pode ser contornado. Exatamente, principalmente para essa nova geração que está realmente nessa parte, né, nessa era que não mexe mais quase com papel. Né, que não sabe o que é uma máquina de nunca vai saber o que é uma máquina de escrever, exatamente. É verdade. Ajuda muito, né? Muito bem. Gente, olha, e o FGTS? Lá no Brasil temos o FGTS, que é o Fundo Garantidor de Trabalho... Por tempo de serviço. Por tempo de serviço. Que é um valor, né, que é depositado numa conta federal... Equivale a 8%, 8% do salário, todo mês. 13º, ele pega toda essa parte aí que faz jus à sua composição salarial, até de 13º, isso férias. Foi Getúlio ou foi lá de trás? Foi, né? Quando foi criado, isso em 1943, criaram a parte da CLT. Não sei se foi Getúlio, quem que fez lá, não estou em erro, se eu estou em erro, desculpem, gente, eu não sou bom de história também. Também nunca fui. Mas lá no Brasil, um presidente entendeu que isso era bom para os trabalhadores e quando dá para tirar depois é complicado, né? Então, no Brasil, temos o FGTS. Então, por exemplo, quando a empresa, doutora Filipa, no Brasil, para um profissional que está a trabalhar de carteira assinada, quando a empresa manda ele embora, sem justa causa, então ela é responsável por pagar uma multa rescisória de 40% desse fundo. Então, vai lá. O gasto a trabalhar 40 anos não, mas 15 anos numa empresa. Já tem lá um valor avultuado, né, nessa tal conta, porque todo mês, durante esses X anos, foi depositada essa porcentagem lá. Então, se a empresa manda ele embora, sem justa causa, ela tem que pagar tudo aquilo que é necessário, né, lá do que o contrato prevê, que a legislação prevê, plus 40% desse valor que está lá. Ou seja, o gajo pode retirar lá esse valor, um valor hipotético, né? 60 mil reais. Ele vai tirar 60 mil, mas ele já conta que dos 60 mil tem mais 40% aí que a empresa vai pagar para ele. Então, isso é o que configura lá no Brasil, né? Essa regalia ou mais-valia do CLT, do contrato de trabalho no Brasil. Aqui em Portugal, tem algo parecido com o FGTS? Sim, o mais parecido que temos são os fundos de compensação. Agora, a forma como eles são ativados ou não varia bastante, não é? No fim do contrato. Sendo que a maioria das vezes, e uma vez que o empregador paga todos os direitos ao trabalhador no final do contrato, direitos não só a compensação, mas também os créditos laborais, uma vez tudo pago e não havendo qualquer questão, o empregador pode levantar esse valor a seu favor, ou pelo menos uma parte dele. E é um mecanismo mais parecido que temos. Aqui nos contratos de trabalho existem, no final de cada contrato e consoante o tipo de despedimento, podem existir ou não direitos a compensações. Então, por exemplo, vamos lá ver. Um profissional que está aqui a trabalhar 12 anos na mesma função numa empresa, ele tem o contrato assinado dele, não é? E aí foi mandado embora, dispensado, sem ser justa causa. Mas não é uma bolada como no Brasil, né? Que é 40%, é o valor que ele tem naquele fundo, mais 40% de multa. Exato. Porque no Brasil as pessoas até contam, não, vai me mandar embora. Muitas pessoas no Brasil estão 15, 30, 80 anos, digamos assim, no trabalho, lá às vezes infelizes, mas presas naquilo, porque não, se eu pedir demissão, eu perco a multa dos 40%. Então, isso é muito evidente. Não perde o FGTS, mas vai perder a multa. Vai perder 40%, né? Então, assim, isso só para comparar, doutora, é porque lá isso é uma característica, né? E muitos funcionários, pessoas estão muitos anos na empresa, justamente porque estão de olho, não, quando eu sair, esse valor aí, não peço demissão, não. Aí vem aí aquela luta na justiça, às vezes até em âmbitos mais complicados. Mas essa questão aqui também existe, nomeadamente quando a pessoa é mandada embora, em alguns casos, não é? Nomeadamente quando é a iniciativa do empregador, seja por extinção de posto de trabalho, seja por despedimento coletivo, seja por caducidade, por iniciativa do empregador, há direito a uma indenização. Okay? E se o trabalhador cumprir os requisitos, também vai ter direito depois ao subsídio de desemprego, não é? Também há aqui esta questão, muitas vezes o trabalhador não se despede,
não se despede, também à procura dessa indenização. Isso também acontece, também é uma achei questão que aqui. fosse só no Brasil. Não, também pode ser uma questão aqui, não é? Quando já sabemos que a relação está ali prestes a terminar. Desgastada. Desgastada, em determinados casos, e ajustando ali o fundamento, não é? Temos que ver sempre caso a caso, não é? Claro. Isto estamos a falar aqui É o que no é. geral. É o que é. Não, mas a ideia aqui hoje é só bem geral. Se você que está nos ouvindo, nos assistindo, tem dúvidas, tem questões, põe nos comentários, manda mensagem pra gente e quem sabe a gente não produz um outro conteúdo sobre contratos de trabalho a partir dos seus comentários, das suas dúvidas. Mas estamos apenas começando, porque férias é coisa boa, né, gente? Verãozão, Recife, Rio de Janeiro, né? Algarve, não é? Algarve é o que temos, é o que temos. Mas pra que mais, gente? O Algarve é maravilhoso. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada, né? Mais um pouquinho ali pra Tavira, coisa boa, gente. Pelo amor de Deus. Rio de Janeiro, Rio das Ostras, aquela água gelada. Não muda Búzios muito é o- daqui, do Algarve. Continua gelado igual. É igual, pois é. Férias. Férias eu aprendi aqui em Portugal de uma maneira bem legal, que as pessoas tiram férias assim, 2 dias de férias. Então imagina. E aqui o pessoal tira férias o ano todo. É o ano inteiro. Cadê o gás? Não, tá de férias. De novo? Mas De quantas novo. férias que é? Não, gente, o conceito... Primeiro que os contratos, né, tanto lá quanto cá, prevêem férias. Ok. Vamos então só dar um step back. Lá no Brasil, quantos dias de férias, Kelly? Eles têm 30 dias corridos de férias. Corridos. Ou seja, Corridos, sábado, é. domingo, não pega. Não pega. Quer dizer, conta, Na né? verdade, conta conta. porque você tem 30 dias, não é dia útil. E aí tem as divisões, né? Agora, as novas, né? Depois da reforma trabalhista de 2017, que antes você podia tirar em um período, no máximo 2, mas só em formas excepcionais, se a empresa realmente ela liberasse, aí você podia dividir em 2 vezes, né? Acho que 20, 10 ou 15, 15. Mas agora com essa nova reforma, que foi de 2017, você pode dividir em até 3 períodos. Sendo que o primeiro obrigatoriamente tem que ter 14 dias e os outros 2 não podem ter um mínimo de 5. Ah, mudou, Então, hein? assim, exatamente, tem que ter pelo menos 5 dias. Então, você pode tirar 14, no mínimo, né? O outro você pode tirar 5, enfim, para completar os 30 dias. Já é alguma coisa bem diferente do que quando eu trabalhava Exatamente. lá. Mas nada se compara a Portugal nesse aspecto. Não se compara. Porque a gente tira férias aqui o ano todo, gente. É impressionante. Eu falei isso, eu costumo falar isso. Eu falo, gente, eu que cheguei em dezembro de 2021, né, já completei um ano aqui. Eu falo, gente, ano passado eu tirei férias o ano inteiro. Parece que eu tirei férias o ano inteiro. Não, isso é muito legal. É doutora, muito bom. Como é que é, doutora Filipa, aqui? A lei prevê, mas no Brasil, por exemplo, são 30 dias corridos. Como é que é aqui em Portugal? Não, aqui são 22 dias úteis. Úteis? Úteis. Ui! Portanto, qualquer feriadinho é pretexto para tirar férias. Que não é? maravilha! Úteis. Portanto, um feriado à terça ou à quinta, como é óbvio, tem um dia de férias no meio, não é? Mas é isso, a lei prevê 22 dias úteis de férias por cada ano trabalhado. Sim, de modo muito geral. Pois há aqui algumas exceções no início e no fim do contrato, mas se você trabalhou o ano todo, no ano seguinte vai ter direito a 22 dias de férias remunerados. Okay? Opa! Remunerados. Isto significa o quê? Que isto equivale mais ou menos a um mês, ok? Mais ou menos a um mês. Significa que durante esse mês você continua a receber o seu salário e, para além disso, recebe um subsídio de férias, que é para aproveitar mesmo as Não, férias. mas espera, já tá dando spoiler. Pera. Vamos primeiro na questão Não dos trabalha. dias. Vamos nos dias primeiro. Peraí. Então, no Brasil, 30 dias corrido. Exato. Né? E agora, depois de 2017, com a revisão lá, você pode picar isso aí Em até 3 períodos. 3 períodos. Mas aí, Kelly, no Brasil, que eu me lembre, e trabalhei pelo menos 13 anos lá, CLT numa mesma empresa, nós temos aqui... você faz 12 meses e você é obrigado a usufruir, né, a gozar o período seguinte. Exato. Aqui é bem pelo que eu vi aqui é bem diferente. Hoje, trabalhando na área do departamento pessoal aqui, que você pode tirar a partir dos 6 meses, né? No Brasil, não. Você precisa esperar, você tem que completar 12 meses, pelo menos, de trabalho. E aí você ainda tem até 12 meses para você tirar. Na verdade, sim, 1 ano e 11 meses que você pode Quase 2 anos. tirar as suas férias. Exatamente. Então, você gozar o seu período de férias. Então, nesse aspecto aqui, como é que é, doutora? Eu tenho que esperar os 12 meses? Não. Não.
Na prática, normalmente as pessoas passados 6 meses podem gozar. No início do contrato, é uma das exceções aos 22 dias, no início do contrato temos direito a 2 dias úteis por cada mês, portanto no ano de início. Se eu entrei em outubro, em outubro de um determinado ano, vou ter direito a 6 dias, não é, de férias, outubro, novembro e dezembro. 3, 2, 6, não é? Uhum. E esses dias podem ser gozados a partir do final de março do ano seguinte. Ou seja, mas num período de 12 meses eu já posso ter gozado das minhas férias. Já. Olha só que interessante. É interessante. A partir dos 6 meses já pode. Olha que maravilha. Vamos lá, já dizemos aqui como é que funciona em relação aos dias. Está ali o rapaz dizendo para eu falar aqui no microfone. Pronto, então em relação aos dias, já percebi. Agora, olha só. No Brasil, acontece muito o tema da gente ir de férias, mas a Malta, o pessoal vem de 10 dias, porque quando volta liso, volta duro. Vem de 10 dias para receber o abono pecuniário. Abono pecuniário. Abono pecuniário. Exatamente, equivale a 1/3 do seu salário. Por quê? No Brasil, doutora, se a gente tirar, imagina que eu tirei, vamos lá, um mês aí, julho, no Brasil, agora eu vou tirar férias em julho. Está marcada, certinha, agendada. Então, eu vou no departamento pessoal, assinar minhas férias, e lá já vejo o valor que vai sair, porque vai ser o salário, né, que acabei de receber, ali tudo certinho, e aí tem 1/3 a mais desse salário, que é as minhas férias. E aí, com esse dinheiro que a gente conta, muitas das vezes, quem não faz economia, né, certinho mensalmente, é com esse dinheiro que a gente conta para quê? Para viajar. Para ir para Paris, Rua Paris em Bom Sucesso, que às vezes é o que dá, né? Lá no Rio. Pronto. Então, assim, e quando a gente volta de férias, não tem salário. Não tem salário, exatamente. Cué. Exatamente, porque quando você recebe, Rogério, o salário que você vai tirar as férias, né? Você recebe, é como se fosse um adiantamento do seu próximo mês. Exato. Então, você recebe isso daí, vai receber o abono pecuniário, que realmente é o valor que você pode gastar. Mas quando você volta sem salário, porque você não trabalhou nesse mês. Por isso que eu vendia 10 dias, para quando eu voltasse, eu tinha 10 dias para receber. E era com aqueles 10 dias ali, a economia que a gente não tornou nas férias, o que é difícil, né? É para complicar. Exatamente, mas é meio difícil. E é isso que o pessoal fala, que eles geralmente vendem. Eu conheço muita gente, e assim, boa parte da população faz isso, de vender, porque pelo menos quando volta com dinheirinho para pagar o aluguel, as principais contas, porque volta sem salário, né? Não trabalhou, você não vai receber. E aí, pegando essa realidade aí, trazendo para Portugal, pelo que eu percebi, quem não tira picado. Então, imagina que quer tirar lá os 22 dias. Exato. Úteis em julho também, que aqui em julho, lá no Brasil é inverno. Aqui é verãozão, é Algarve, Tavira, partiu praia, né? E aí, quando a pessoa sai de férias, ela assina as férias dela, mas não vai receber 1/3 do salário, ela simplesmente vai. Recebeu ali no dia 30 e vai de férias. Só que quando ela volta, doutora, pelo que eu vi, a doutora está aqui, a doutora Cleide também, quando ela volta no dia 1 de agosto, ela recebe o salário dela normal. Olha que maravilha. É isso mesmo? É mesmo. Isso é mesmo. Top. E o que está previsto é que, para além desse salário, antes do gozo de férias, seja pago o subsídio de férias. E quanto é que é o de subsídio de férias? É outro salário. Meu Deus do céu. Tá vendo? Tá vendo? Isso é muito bom. Pode não ter até o FGTS, mas as férias estão garantidas. Boas férias. Boas férias, não é? Boas férias. Então, para quem tem uma vida financeira controlada, tudo bem, não tem o FGTS no Brasil, mas nas férias vem um valorzinho ali agregado interessante. Então, isso também é um dos pontos em que as pessoas precisam entender quando vêm para cá essas diferenças, né, em relação aos contratos. E se você está com alguma dúvida, põe aqui a sua pergunta. Se não foi aqui falado ainda, já vamos falar sobre isso. Porque agora, já vamos falar em coisa boa, vamos falar naquilo que paga o panetone, né, gente? É o 13º. Subsídio de Natal. Subsídio de Natal. Eu ficava só à espera dela complementar. No Brasil, chamamos de 13º salário. Aqui em Portugal, como é que chama? Subsídio de Natal. Subsídio de Natal. Então, como é que funciona no Brasil, Kelly? No Brasil,
exatamente um 13º salário, é o valor do seu salário. É salário básico que a gente chama, né? Exatamente, é o seu salário base, só que eles fazem uma média também, se você tem hora extra, essas questões, eles tiram uma média, acho que de acordo com o que o acordo coletivo prevê, que às vezes tem meses que eu acho que eles pegam os 6 últimos meses, tem ano que eles pegam os 12 últimos, enfim, isso aí é bem variável. E aí ele faz essa média, e ele é pago em 2 vezes, né? Com o máximo da primeira parcela até 30 de novembro, sendo que as empresas podem antecipar também, a maioria não, minto. Algumas empresas, elas pagam geralmente na metade do ano, e a segunda parcela até 20 de dezembro. Ah, é verdade. É o prazo, no Brasil exato. era julho ali, né? A gente recebia ali. Na antiga empresa que eu estava era sempre julho e dezembro. Aham. E aí a outra metade, dezembro, tem até um certo Até dia. dia 20. Dia 20 é o prazo máximo que a empresa tem para pagar. Mas o contrato de trabalho no Brasil, CLT, prevê o pagamento do 13º nessas condições. É obrigatório. E cá, em Portugal? Aqui em Portugal também está previsto exatamente que existe um subsídio de Natal. E também é pago durante o mês de dezembro. Sendo certo que tanto o subsídio de férias como o subsídio de Natal, o trabalhador e a empresa podem acordá-lo em pagar em duodécimos. O que é isto? É dividir aqueles 2 meses, 2 salários a mais, por assim dizer, pelos 12 meses. Então, pera, isso é novidade para mim agora. Estou sendo retórico, obviamente. Olha, mas isso é novidade, gente. Pera aí, vamos ver. No Brasil, então, o 13º, eles pode ser pago ou é pago somente em duas vezes, exato. Que é julho e dezembro. Aqui em Portugal, há o 13º, ok, mas eu posso diluir ele durante todo o ano? É Sim. isso? Sim. Isso é maravilha, porque Isso é pode, bom. pode aumentar a liquidez, né, mensalmente, gente. E também facilita para a empresa, não é? Como é? Também facilita para a empresa, que pode ter esse valor também dividido durante todo o ano. Do que aquela pancada para tanta gente no Exato. final do ano. Interessante. Também há quem opte por dividir apenas metade do valor. Portanto, imaginando que o salário base é 1.000, 500 vai sendo pago ao longo do ano e 500 é pago ali antes do Natal, não é? Durante o mês de dezembro, para ajudar no panetone, não é? Claro, no panetone. Aqui seria no bolo rei. Bolo rei, pronto. Mas é uma novidade para você que está à procura aí de entendimento do contrato de trabalho em Portugal, em relação ao 13º, ao subsídio de Natal, aquele pode ser diluído o salário base durante todo o ano, o que pode ser um valor agregado no seu orçamento mensal. Não é? Agora, não adianta querer ganhar dividido em 12 vezes, depois no Natal, no 13º. Não, filho, você já recebe ele, aí já era. Também tem isso, não é? Não pode cobrar depois. Pode cobrar depois. Exato. Então, aqui na minha cábula, na minha ficha aqui, tem aqui um tema que é hora extra. Os contratos no Brasil da CLT prevêem hora extra, não é isso, Kelly? Exato. Qualquer hora que você faz que não esteja no seu horário de trabalho, você recebe por ele. E tem algumas divisões até de valores, né, em relação ao quanto que vale a sua hora ou quanto que vale o seu dia. Como que eles julgam isso, né, no caso. Sábado paga-se 50% a mais, domingo e feriado 100% a mais do seu dia, de acordo com o seu salário, com a sua classe coletiva. Você falou em hora extra, o sol até entrou pela janela para brilhar. Falou de hora extra, coisa boa. A coisa né? brilha, a coisa muda de figura, né? Mas um pouquinho antes da hora extra, se existe uma hora extra, existe a hora normal. Qual que é a expectativa, Kelly, no Brasil em relação a mínimo ou máximo de horas no contrato no Brasil? Então, no Brasil, um contrato normal de trabalho, ele gira em torno de 40 horas semanais, mas isso também é de acordo com a categoria. Mas é o mais comum, digamos assim, né? 40 horas semanais. Existe muita empresa também, categoria, que faz 44 horas semanais, que normalmente o pessoal estende um pouco para o sábado, trabalha geralmente 4 horinhas. Então, a hora extra, eu lembro que tinha uma parte que falava que você podia fazer até 2 horas no máximo por dia, mas parece que nessa reforma de 2017, que foi a última, foi uma reforma
mega completa, foi a maior até hoje, que ela reformulou mais de 100 artigos. Caramba, é muita Exatamente, coisa. foi a maior reforma trabalhista até hoje, Mudou foi muito. de 2017. E aí ela estende um pouco mais essa parte do período, que ela, se eu não me engano, você pode fazer mais, agora até 12 horas, sendo que se você fizer essas 12 horas, você precisa também compensar no descanso. Então, você pode fazer essas 12, mas você tem que ter um descanso de 36 horas. Então, acho que assim, é sempre mais um acordo, uma coisa também entre a empresa e o empregado. Porque já vai nessa nova pegada, né, de life balance, né? Exato. Porque a pessoa trabalha. Você tem que ter um período de descanso de 11 horas. Isso tudo tem que ser respeitado para também não atrapalhar o rendimento da pessoa, a capacidade mental. Pois, né, porque aí a lei prevê que ela pode trabalhar mais, né, e assegura isso, né, com os devidos valores. Mas eu acho, a minha percepção pessoal, tá? Não tem nada a ver com o Brasil e Portugal, é minha, Rogério Teixeira. Acho que o Brasil evoluiu muito depois dessa reforma trabalhista. Vai ter gente que sim, gente que não, mas 100 artigos é muita coisa. É muita coisa. Tamanho do Brasil. Só que eu acho que talvez o próximo passo, imagina, seja também a lei prever ou exigir mais dos empregadores a questão do life balance, sabe? Por exemplo, em Portugal agora se discute aí, aos 4 cantos, os tais 4 dias de trabalho. Exato. Só que aqui o governo está colocando grana para poder sustentar isso nesse período experimental. Não sei como é que vai ser depois. Mas aí eu acho que também é outro tema que eu não acompanho hoje, mas... E aí o life balance, como é que é? Como é que é no Brasil? O que você espera do life balance? E life balance é esse equilíbrio entre o trabalho, né, e o descanso. O home office agora muitas pessoas gostam, porque agora eu estou em casa, mas tem gente que tem horror porque tem 3 filhos e não consegue trabalhar de casa. Mas eu acho que é um tema cada vez mais atual, cada vez mais forte, né, nas pautas, não é isso? E eu acho que, assim, por mais que tenha sempre essa reforma, eles fazem também isso, eu acredito muito, que seja para resguardar muito o trabalhador. Porque sempre vai ter uma brecha, de repente, de ele pode fazer 12 horas, então vamos fazer 12 horas, vamos colocá-lo para trabalhar 12 horas. Que eu não vejo muito, e pode ser falta de conhecimento meu, a mesma expressão ou empenho dos empregadores em forçar, digamos assim, life balance. Cara, você tem que descansar, tem que parar. Eu acho que falta um pouco isso. Mas já agora, aqui em Portugal, como é que funciona a hora extra, doutora? A hora extra, da perspectiva da lei, deve ser uma coisa extraordinária, ou seja, que não deve acontecer recorrentemente. Então, no Brasil já aprovou 2 horas, todo dia pode fazer. Aqui já não tem isso, então. Mas tem as aprovações há esse também, limite, né? Há esse limite das 2 horas diárias, como regra. Mas a lei vê as horas extra como uma situação extraordinária e que tem que ser devidamente justificada. Também temos os mesmos limites de período de trabalho, que falaram há pouco, não é? Que a lei prevê, o Código de Trabalho prevê as 40 horas semanais, 8 horas diárias, e depois existem algumas formas de flexibilizar o horário de trabalho, por assim dizer, não é? Para além dessas 8 horas diárias, quanto é que se pode fazer a mais? Também se pode há uns regimes híbridos, por assim dizer, no sentido em que um dia faço menos, no dia compensa seguir, dentro de uns determinados limites. Isso pode acontecer. E é isso. Essa flexibilização também é legal, é uma coisa que você pode flexibilizar o contrato, né? Isso aí ajuda muito. Vamos chamar a doutora Cleide para a conversa. Ela está ali pensando, está longe do microfone. Doutora Cleide, vamos passar por uma outra parte agora, que é o tipo de contrato de trabalho. Por exemplo, no Brasil, que é de uma maneira muito geral, é um contrato de trabalho e aquilo. Prevê aí 30 dias de experiência, ele não prevê um término, ele já é por si só no Brasil, de uma maneira muito geral. É o sem termo aqui. Contrato sem termo. E acho que é o que equivale mais ao contrato sem termo. E os temporários, que são muito comuns na época, sazonais de Natal, de festa. No Brasil, há o temporário. Há grandes empresas no Brasil de trabalho temporário. Mas só, não é isso? No Brasil? Eles podem fazer um contrato. Muitas pessoas colocam como um contrato de experiência também. Que ele tem, na CLT, você tem os 90 dias. 3 meses. São 3 meses, exatamente. Então, eles fazem isso. Às vezes, eles colocam... Em época de Natal, principalmente, Dia das Mães.
empresas, lojas, contratam muito porque são épocas sazonais e que tem muita demanda. Então, eles fazem... pode ser contrato também de prestação de serviço, alguma coisa assim, como se fosse uma unipessoal aqui, né? Não vou entrar muito nessa parte, mas... Mas é isso daí, para poder justamente abranger essas áreas, essas partes mais sazonais do ano. Ok. Doutora Cleide, aqui há muito o tal do contrato a termo certo. E aí eu fiquei pensando quando eu cheguei cá, termo certo, termo incerto, sem termo, e eu consegui perceber que esse termo na verdade se refere ao tempo, a um período, ou seja, eu brasileiro que olho para Portugal e vejo lá que me ofereceram um contrato a termo incerto. Então esse termo incerto ele se refere a um período incerto. Da mesma maneira, se ele é um tempo a tempo certo, é um período certo definido. Aí é o português de Portugal, o português do Brasil. Mas o que é um contrato de trabalho a termo certo, doutora Cleide? A termo certo exatamente como você disse, ele tem um período já, né, estipulado para terminar. Não é? Então, há um tempo que o empregador é contratado exatamente para aquele período. É o famoso termo certo. Tá. Doutora Filipa, esse termo certo, então, é o nosso temporário do Brasil, digamos assim. Sim. Quer dizer, qual é o tempo máximo permitido para um contrato de termo certo? Ele é temporário mesmo? É que aqui em Portugal, contratos de trabalho temporários são diferentes de contrato de trabalho a termo certo ou incerto. Para tudo. Pois. Para tudo. Tá vendo? Você tá vendo? Então, contrato de trabalho temporário em Portugal é diferente de contrato a termo certo. Por gentileza. É isso. Um contrato de trabalho a termo certo, ele prevê um determinado prazo, uma determinada duração. Se está 6 meses, é 6 meses e acabou. Exatamente. Até eventualmente 1 ano, 3 meses. Portanto, é um prazo fixo na lei. E mas este contrato... 1 ano? Sim. Ué, mas aí... Não, vamos lá. Depois a gente vai jogar polêmica aqui. Vamos lá. 1 ano. Podemos definir o contrato... podemos definir o contrato por 1 ano, sendo certo que esse ano tem que ter um motivo justificativo. Ou seja, os contratos de trabalho têm que ser a termo certo e a termo incerto, tem que ter uma justificação. E normalmente, como vocês estavam a dizer, acontecem... um dos motivos é o acréscimo da atividade da empresa, que pode acontecer eventualmente no período de Natal. Em épocas sazonais, né? Exatamente. Imaginem uma loja que contrata uma funcionária exclusivamente para fazer embrulhos na época de Natal. Não é? Portanto, vai contratá-la pelo período de 1 mês, exatamente para aquela função. Isso é bastante comum, essa situação existir. Mas aí, então, desculpa interromper. Por que, se é sazonal, eles não põem um contrato temporário, põem um termo certo? Contrato de trabalho temporário implica... que parece meio redundante, né? Parece meio redundante, mas o contrato de trabalho temporário é uma relação tripartida que tem que ser feita através de uma empresa de trabalho temporário. Tem que haver intervenção. Então eu, empregador direto, não posso propor um trabalho temporário. Por definição, eu não posso contratar ninguém com um contrato temporário. O nosso temporário, se é empresa, se eu sou empregador, tem que ser a termo certo, no máximo. Exato. E se for a temporária, é uma outra empresa que trabalha temporário. Exatamente. Uma empresa de trabalho temporário é que pode celebrar esse tipo de contrato. Tá, ok. Já entendi, então, aí o tema do contrato a termo certo, né, do termo temporário, digamos assim. Mas então, vamos lá ver. O termo no contrato a termo certo, ele então não prevê 13º nem proporcional, não vai prever férias proporcionais. No Brasil, Kelly, esse de 3... Prevê, mas 3 meses? Sim, mas há o proporcional é esse tempo. Ou seja, mesmo no Brasil, exato. Esse de taxa de 90 dias aí... Porque 90 dias é o período de experiência, né? Então ele sempre vai prever 13º, férias... Proporcional. Exatamente, proporcional. Ele sempre vai. E aí, então, passou dos 3 meses, a pessoa performou ou não performou, como a gente diz, tchau, benção, ou então vamos continuar. Mas no caso específico que é sazonal, é Natal. Natal não dura 3 meses, né? Ele começa em outubro, novembro, dezembro, janeiro, que é o saldo, acabou, vendeu o que tinha para vender, despachou o povo. E aí, só que esse despachou, desligou,
ele vai levar lá os Vai proporcionais. ser dentro desse período. Sim, mas ele vai levar os proporcionais, Sim, 13º, de exato. férias, no Vai. Brasil. E cá, é a mesma coisa? Também, No termo certo, né? a termo certo, e será devida também a devida indenização por cessação de contrato de trabalho, E a caso doutora... seja promovido pelo empregador. Claro. E a doutora Cleide e a doutora Filipa, onde vocês veem, com a vossa experiência, que o contrato a termo certo é mais aplicado aqui em Portugal? Vamos abrir agora as áreas para a gente entender. Calma, uma de cada vez, vamos lá. No Brasil, Kelly, vendas, reposição, mercado... Principalmente, para cobrir essas épocas sazonais, de Natal, essas coisas, geralmente são essas coisas de serviços. Mas lá são 3 meses, né? É porque o contrato diz, a experiência são 90 dias, você pode fazer até 45, então assim, passou os primeiros 45, você também pode dispensar a pessoa, né? Ou então você vai renovar esse período de experiência por período igual, 45 dias. Então, assim, é muito para isso. Cobre muito, eu acho que assim, é o que o pessoal utiliza mais para Natal, extra-Natal, lojas, empresas também que prestam serviço onde Natal, teve um aumento Dia das Mães, Dia dos Pais, exatamente, onde teve um aumento muito considerável e que ele precisa de uma mão de obra só para essa data. Geralmente nessas datas comemorativas. Certo. Shopping, Dia das Mães, é uma coisa assim, absurda. Serviços também que prestam nessas épocas do ano. Então, por exemplo, precisam vamos trazer muito. para a área de TI aqui o tema, vai fazer lá uma implementação grande, né? Uma migração. E aí sai mais em conta, às vezes, trazer a malta lá, uma pessoa específica, até sabe, às vezes, nós temos pedido de cliente que fala, é só 6 meses porque é só uma implementação, é uma migração. Então, sabe até que o valor agregado vai ser maior porque é só aquele período. Mas aqui em Portugal, o contrato a termo certo, aplica-se mais em que área, doutoras? Não é propriamente a área, não é? São as justificações. É que para além desse acréscimo de atividade que estamos aqui a falar, ou uma atividade sazonal, também está previsto para substituições de trabalhadores. Por exemplo, tem uma trabalhadora... Está grávida. Que está grávida, exatamente. Pode ser comercial, pode fazer atendimento ao público, pode ser informática, qualquer pessoa. Ela está grávida, vai para casa durante 6 meses, durante 4 meses ou 6 meses, consoante a licença que escolha, e ela precisa de ser substituída, não é? Porque o posto de trabalho existe e precisa de ser preenchido para que a empresa continue a trabalhar. E pode celebrar um contrato de trabalho por 6 meses para substituição daquela pessoa. Aí faz um contrato a termo certo e explica, olha, porque tem uma pessoa aqui que vai de licença alguma coisa e você veio para cumprir esses 6 meses, essa lacuna, né, que ficou. É isso. Exatamente. Okay. Isso está previsto essa situação. Ok. E aí vamos para um outro lado agora. Se nós temos o contrato a termo certo, temos também o contrato a termo incerto. Meu Deus do céu. Doutora Filipa, por que termo incerto? Não está garantido? É que para nós do Brasil é incerto, não está garantido, mas por que incerto, gente? É incerto porque ainda não sabemos exatamente o dia em que ele vai terminar. Portanto, ele vai terminar, ok? É um prazo. Será? Vai durar. É assim, ele pode sempre ser convertido em contrato de trabalho sem termo, mas à partida olha aí. Ele vai terminar. Se ele é celebrado a termo incerto, vai mesmo terminar. Agora, não sabemos em que dia. O que dizemos no contrato, por hipótese, ele admite alguns motivos justificativos, é, por exemplo, para a concretização de um projeto. Portanto, imagina um cliente pede-lhe o desenvolvimento de um projeto na área de informática. Você precisa de uma equipa de 3 pessoas para desenvolver aquele projeto. Não sabe exatamente quanto tempo é que aquilo vai demorar. Pode ser 6 meses, mas aquilo até acaba por estender-se para 1 ano, 1 ano e meio. 1 ano e meio? Imagino, pode ir até 4 anos. Então vamos lá ver, qual que é o prazo máximo previsto pela lei para um contrato a termo incerto? 4 anos. Isso está certo, garantido que é 4 anos. Então ele não pode ser um termo certo que vai a 4 anos? Estou tentando aqui levantar questões. É assim, nós sabemos que no máximo aquele contrato vai ter 4 anos, mas
podemos celebrá-lo alicerçado ali a um motivo justificativo, por exemplo, esse projeto, e que não sabemos exatamente quanto tempo é que vai demorar. Imagina, o projeto termina, esse projeto que falámos, por hipótese, termina, temos que terminar também os contratos, porque depois já não há mais trabalho, por assim dizer, para aquele profissional que foi contratado só para isso. Demite-se e ele é demitido ou desligado porque o projeto acabou, há uma justificativa para isso, e ele também recebe todo, ou melhor, antes de receber, esse contrato a termo incerto também prevê os direitos legais, né? 13º, tudo. Quer dizer, os subsídios de Natal. Os créditos laborais são todos devidos. E no final do contrato, quando o empregador comunicar que o projeto terminou, é devida também uma compensação ao trabalhador, uma indenização. Pelo tempo de trabalho, né? Pelo tempo de trabalho, exatamente. Determinados dias, X dias, por aquele período de trabalho. Equivale bem ao temporário também do Brasil. Ele recebe também tudo, 13º, tudo. Só não vai receber os 40% da multa rescisória. Mas olha aí, mas no Brasil é só 3 meses. Não há um temporário de 6 meses no Brasil? Tem temporário. Sim, tem temporário. Mas até por licença maternidade, que você contrata para cobrir um período. Licença maternidade no Brasil, ele tem um mínimo de 120 dias. Ele pode até se estender. Né? 4 meses. Mais 2 ou mais 4, enfim. Então, o contrato temporário, ele prevê mais tempo. Ele tem, basicamente, todos os direitos que um trabalhador normal vai ter no seu contrato de trabalho, adicional noturno, se ele trabalhar em outro período. Hora extra, ele vai ter tudo. O descanso semanal remunerado, o que ele não vai ter no final, ele vai ter o FGTS, ele vai ter tudo, ele só não vai ter essa multa dos 40% no Brasil. Porque é um contrato que ele prevê um término. Muito bem, gente. Olha, se você está aí gostando do tema do assunto e já quer fazer uma pergunta, é só você colocar aqui no seu comentário. Manda uma mensagem lá no nosso Instagram, no YouTube. Nosso e-mail aí é geral@evpconnect.pt. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, por favor, assina aí. É de graça, ativa o sininho para ele tocar aí depois no seu telemóvel quando entrar um vídeo novo, porque temos previsão de muito material aqui sobre esse ecossistema que é morar em Portugal, trabalhar em Portugal com tecnologia, e não só tecnologia, porque afinal muitos temas são transversais, né, doutora? Já vamos falar também sobre vistos no outro podcast, o melhor tipo de visto associado ao profissional de TI, é verdade, mas de repente é um visto que pode ser mais transversal, né, doutora Cleide, para outras pessoas. No outro podcast, por exemplo, iremos falar sobre vistos. Quais são os vistos que vamos falar, doutora Cleide? Visto D2 e também o visto para acompanhamento familiar. Interessante. E para profissional de TI tem também o D3, né, que fala? Temos também o visto D3. Que é o Tech Visa. Sim. Muitas pessoas falam também sobre o D7, D8, D9, não. Qual é o número desse daí? Qual? O D3? A gente tem o D2, o D3 e o D... Eu acho que é D7. O 7 é o que a pessoa... Não, é por rendimentos próprios. Rendimentos próprios, pronto. Exato. Tem também aí tá popular que eu queria falar na próximo podcast, que é sobre o... Nômada digital. Meu Deus, que coisa fantástica. O que é isso? Vamos falar ou não vamos? Vamos falar. Então, assim, gente, se vocês têm interesse de morar em Portugal, trabalhar em Portugal, quer se manter informado, é só assinar esse canal aqui. Se está no Spotify, já pega esse canal, indica para o outro colega, para o outro amigo, para a gente poder aqui compor aqui uma rede de conhecimento, né, de mercado, de informações verídicas, não é? De informações de mercado, para informar você que quer morar e trabalhar aqui em Portugal. E aí temos um outro tipo de contrato, que é o contrato sem termo. Então já falamos sobre o contrato a termo certo, contrato a termo incerto e agora o contrato sem termo. Então isso não tem tempo, pode acabar hoje e amanhã, né? Não tem tempo, é sem termo? Assim, o contrato sem termo não tem previsto um fim. Não tem previsto um fim, é celebrado para aquela função que existe naquela empresa, não é? Com um determinado conjunto de tarefas e não tem um fim previsto. Pressupõe-se realmente que a empresa precisa daquela pessoa para funcionar. Para funcionar precisa... É o que chamam de efetivo. Exatamente. É o efetivo. É o mais parecido de CLT no Brasil. Exato, é como se fosse... É o que mais se assemelha.
a CLT assim, no Brasil. Que não é o temporário, é aquele que a pessoa, né, não é um PJ, é o temporário, né? Não, não é o PJ, não é o temporário, é aquele que fica é o mais comum, digamos assim, para longo, né, longos anos, né, digamos assim. É isso, doutora Felipe? É isso, Aqui, é isso. Há quem diga que é quando estamos nos quadros da empresa... Ou seja, se numa empresa tem uma pessoa a contrato a termo certo, incerto ou sem termo, tem que constar naquele quadro ali. No quadro de funcionário. É assim, o quadro em Portugal é outra coisa. Ó, aperta que sai mais, ó, vamos ver. As pessoas em Portugal dizem que estão nos quadros quando já estão efetivos, nos quadros da empresa quando já estão efetivos, é isso. Tá. Portanto, é uma expressão mais portuguesa que outra. Okay, não é propriamente um mapa de pessoal, entendi. como que vocês É porque eu tenho que ser retórico para ver se puxar a informação, entendeu? Foi de propósito. Mas esse, então, aqui, nós mais vemos, assim, as pessoas, às vezes, exigindo esse contrato, sobretudo os portugueses. Eles querem mesmo, às vezes, eles abdicam de uma liquidez maior, por qualquer que seja a contratação, mas eles querem ter essa segurança do contrato sem termo. Assim, esse é um tipo de contrato que os bancos também, acho que prevêem, quando as pessoas vão comprar uma casa, pedir, assim, um financiamento, e olha lá, você está com um contrato a termo, 5 meses, você quer o que aqui? Também tem esse lado, não é isso, doutora? Associa-se a um menor risco de incumprimento, por assim dizer, do ponto de vista dos bancos. O banco quer a garantia, né? É ali uma espécie de garantia, quando se avalia ali o risco no crédito. E muitos bancos, perante um contrato sem termo, ficam mais satisfeitos. Chega a brilhar o olhinho do gerente, né? E facilita realmente ali o crédito. E também, quer dizer, não é só nesse ponto de vista. A pessoa gosta de ter alguma estabilidade na sua vida. Nem todas as áreas são tão concorridas como o IT, no sentido que nem todos os trabalhadores têm tantas ofertas de emprego como os informáticos, não é? Então, e realmente as pessoas querem ter uma certa segurança, não é? Então isso, só pausar, desculpa cortar a senhora, é esse estigma que tem, pelo que a senhora está falando aí, de que as pessoas querem garantir uma segurança long time, garantir aqui o meu está seguro, eu estou sem termo. Porque quem é de TI, muitas pessoas que vêm do Brasil para cá, você que é de TI, eles já querem exigir um contrato sem termo e as empresas portuguesas às vezes não conhecem e propõem aqui um termo incerto para conhecer a relação primeiro. E aí ele vem com uma cabeça do Brasil de que a segurança dele empregatícia está no formato do contrato sem termo. E eu insisto toda vez que eu ouço isso, que é uma segurança empregatícia. Pode ser. Mas espera aí, não se pode mandar embora quando tem um contrato sem termo? Não se pode mandar embora quando tem um contrato qualquer um desses que a gente falou? É claro que se pode. Então, a segurança está, entenda-me bem, na capacidade que as empresas têm de gerir os projetos, de gerir os clientes. Se a empresa ela é recém-aberta, se a empresa tem propriedade, tem uma sede, tem uma robustez para poder abarcar, segurar esse profissional. E não meramente dizer assim, não, vou te dar um contrato então. Mas espera aí, se existe contrato para poder você contratar, todos os contratos prevêem uma demissão. Então, o meu entendimento no profissional de TI, ele não tem que estar se segurando somente num contrato a sem termo, mas sim se essa empresa... Se ela está bem colocada no mercado, se essa empresa tem imensos projetos, se essa empresa está segura, com colunas, com uma base forte para garantir a empregabilidade, não somente no contrato. Porque muitas empresas portuguesas ou de fora que estão em Portugal hoje, doutora, elas oferecem, dão um contrato. Você quer um contrato? Toma um contrato. Eu vou te pagar, por exemplo, falando em hipotético, vou te pagar 1.000. E a pessoa vem uma segurança, ela quer o contrato, porque aquilo é seguro, e aceita esses 1.000. Você não tem que aceitar 1.000, você tem que aceitar aquilo que você vale. E não se sujeitar a uma situação segura, porque a segurança não está somente no contrato. Aí é uma visão um pouco maior da coisa, sai um pouco do tema aqui, é algo mais de mercado até. Mas vamos falar um pouquinho sobre desligamentos. No contrato a termo certo, não precisa desligar ninguém, porque ele acabou, ok, estava previsto, foi-se. No termo incerto, eu posso justificar, acabou o projeto, desliguei. E no contrato sem termo, como é que faz para desligar uma pessoa que veio, não rendeu, ou deu um problema na empresa depois de 6 meses, depois do tempo normal de namoro, né, que nos 3 meses ninguém dá problema,
Mas depois de 1 ano e meio, 2 anos, deu um problema, assediou uma funcionária, xingou alguma coisa, quebrou de propósito, houve uma situação. No Brasil, a gente dá uma justa causa em alguns casos, não é isso, Kelly? Exato. Configura justa causa por alguns tipos de comportamento. Alguns indícios, né? Exato, alguns indícios. Mas fora isso, é o término normal de um contrato, com aviso prévio, essas questões. E aqui? Bem, aqui podemos ver esse período de namoro que falou, o período experimental, como se chama cá em Portugal, contratos de trabalho para tecnologia sem termo, podemos pôr aqui 180 dias, são 6 meses. 6 meses? 6 meses? 6 meses dá para avaliar muita coisa. Em que essa eu não sabia. Das partes, atenção RH, o pessoal de contrato já põe 6 meses, olha. Em que qualquer uma das partes pode... Deixa eu interromper, a senhora consultou aqui, o que é isso aqui? É o Código do Trabalho, ó, tá vendo? Alicerçada. Código do Trabalho, alicerçada, ó. Código de Trabalho de Portugal, estava marcado, arriscado. Ela deu uma olhadinha assim, de olho assim, pá, mas ela já sabe tudo que tá aqui. Olha lá. Mas já agora deixa-me lá conferir. É a cábula. Vamos lá ver. A duração do período experimental é de 90 dias para a generalidade dos trabalhadores, não é? E 180 dias para trabalhadores que exerçam cargos de complexidade técnica e elevado grau de responsabilidade e que pressupõem uma especial qualificação. Se isto não é já percebi. Alguém de tecnologia informática, quem será, não é? Pode ser alguém mais específico, né? Um biomédico, alguma coisa bem específica que não é generalista, né? Não é um pintor de parede, é um pintor de navio, de casco, transatlântico, nível 6, submarino 4. Exato. É bem muito específico. Portanto, estamos aqui, um período de 6 meses, conseguimos facilmente na área de informática colocar um período experimental de 6 meses e que dá para ver muita coisa, não é? Durante 6 meses dá para ver muita coisa. Tem que dar, não é? Depois, fim esse período... há outras formas, para além da justa causa que falou aqui, para questões de assédio, para questões de faltas injustificadas, há também, etc. Há outras formas de despedir, mas que não acontecem pelo simples decurso do tempo, como o contrato de trabalho a prazo. Portanto, temos aqui, por exemplo, uma extinção de posto de trabalho, um despedimento coletivo. São despedimentos algo complexos, que implicam certos requisitos, não é? Que não têm a ver propriamente com o comportamento da pessoa, mas sim com... Que você não precisa justificar, seria isso? Né? Não, você tem que justificar porque é que há uma extinção. Eu acho que é ao contrário, tem que justificar. Tem que justificar, exatamente. O despedimento por justa causa está ligado a comportamento do trabalhador. O despedimento por extinção e despedimento coletivo, que são os que podemos também aqui aplicar para o caso de contratos sem termo, são despedimentos que dependem mais do contexto da empresa, nomeadamente motivos de trabalho, motivos de mercado, motivos económicos, financeiros, não é? Portanto, a empresa deixou de... Covid chegou, fechou as portas, não deixou faturar, tem que fechar, vamos despedir, por exemplo. Exatamente. Pronto, é por aí. Okay. Há uma reestruturação da empresa... Pode haver e tem que haver muitas vezes extinção de postos de trabalho, porque deixa-se de fazer as coisas de determinada forma e passa-se a fazer de outra. Tem que haver aqui uma alteração e muitas vezes, e infelizmente para muitos empregadores, implica despedir pessoas e contratar pessoas com outro tipo de qualificações, com outro tipo de conhecimentos e muitas vezes outro tipo de funções completamente diferentes, não é? Isto pode acontecer, portanto não há aqui uma segurança absoluta num contrato de trabalho sem termo, não é? Essa ideia de segurança absoluta... Não, mas é isso que eu ouço como se fosse intocável. Não, agora eu quero um contrato sem termo, porque eu quero... Ele acabou de chegar em Portugal. Eu quero um contrato sem termo, porque eu quero comprar minha casa. Eu falei, comprar o quê? Não, minha casa. Rapaz, daqui a 6 meses. A sua esposa nem gostou da padaria, você quer comprar uma casa. Calma. A gente sempre sugere, orienta o pessoal que chega, cara, fica 1 ano, e nesse 1 ano tenta conhecer o máximo de lugares legais, leva a esposa junto, leva os filhos, vê a escola. Aliás, a escola é um tema também que a Natália vai trazer aqui,
tá? Você que está ouvindo a gente, está assistindo, tá, eu vi o contrato, mas quero saber da escola, como é que funciona. Natália Vaz vai trazer aqui um material rico sobre escola, maternidade, primeiro ciclo, segundo ciclo, porque ele nem conseguiu adaptar a criança na escola, quer comprar casa. Porque tem outro tema, né? Já agora, dá uma pausa. Em Portugal, as pessoas, ou melhor, o governo só permite que a criança estude próximo à casa. E tu comprou uma casa no afã de ter uma segurança, de comprar uma casa, e aí acabou que a escola nem é tão boa. Era o problema agora que você vai arrumar. Mas isso aí é para um outro podcast que a Natália vai trazer essa informação. Mas ele acabou de chegar há 6 meses, não vou comprar minha casa. Por isso que eu quero um contrato sem termo. Só que aí também existe uma construção, um histórico com o banco. Né? Chegou, doutora, 6 meses ganhando X mil euros, já comprou uma casa, que o banco já dá crédito. Bem, essas questões de crédito são um bocadinho diferentes, não é? Os bancos têm os seus requisitos para conceder crédito e os seus limites. Claro que sim. Uma coisa que temos aqui que ter sempre em conta é que o contrato sem termo é a regra. É a regra que deve ser aplicada pela empresa. E como eu disse há pouco, o contrato a termo certo ou a termo incerto é exceção e tem que ser justificado. Okay? Portanto, se nada for dito, nós temos que entender que a empresa, para funcionar, precisa daquela pessoa, okay? E que ela faz parte da empresa e que o contrato não vai terminar. Isso é a regra. Okay? Não podemos ver isto como uma questão de escolha. Okay? Sim, eu percebo. Então, o que temos que fazer é qualificar muito bem aquele posto de trabalho. Se você está a contratar para um projeto e que o projeto tem um fim previsto no prazo de 1 ano, realmente, ou contrata a termo incerto, ou contrata a termo certo por 1 ano, não é? Tem que se enquadrar muito bem. A questão de oferecer contratos de trabalho a termo ou sem termo não deverá ser tanto uma escolha, é uma questão de qualificação. Mas nem a escolha, muitas pessoas querem impor, eu só vou se for esse contrato. Mas por quê? Eu quero segurança. Mas segurança não está nisso. Ou não só nisso. Mas o ponto de vista que lhe estava aqui a tentar dar era quando a pessoa, o empregador sabe para que é que está a contratar. E se imagine que tem um projeto para aquela empresa, para desenvolvimento de um determinado programa e só precisa daquele consultor para aquele efeito, não é? Ou para trabalhar apenas naquela cliente, naquela consultora. Tem que contratar a termo incerto ou a termo certo, não é? Vendo caso a caso. Mas aí também é por isso que eu digo o tamanho da empresa, o projeto, a capacidade dela. Por quê? Se ela tem imensos projetos, para dar essa tal segurança, para ele ficar tranquilo, que é o que ele quer, então a gente dá um contrato sem termo, porque esse aqui vai acabar daqui a 1 ano e meio, mas eu tenho outros aqui que eu vou colocando ele. Então, conosco acaba que é um contrato long time, né? Ou lifetime, digamos assim. Sim, um contrato sem termo será assim. Muito bem, muito bem, muito bem. Começamos a terminar agora sim esse capítulo, esse episódio. Queria agradecer imenso, primeiramente, a doutora Felipa Gaspar e também a você que está aqui ouvindo até agora esse podcast, ou nos assistindo aí, e colocou aqui embaixo o seu comentário, gostei, assunto legal, não gostei, mas não gostei, gostaria de ouvir isso. Você pode escrever não gostei sem nenhum problema, mas diz o porquê para a gente tentar melhorar. Ninguém aqui é dono absoluto da razão e da verdade. Tentamos aqui trazer um conteúdo, né, interessante, mas é verdade, um tanto quanto superficial em alguns temas, porque afinal é um podcast, não é uma semana cast, não dá para ficar aqui uma semana inteira nisso também para não ficar maçante. Então, quer ouvir algo novo, algo a mais de algum desses temas? Põe aqui nos comentários, manda um e-mail para a gente, para nós construirmos aqui uma rede de conhecimento para ajudar você, brasileiro, que quer vir trabalhar em Portugal e participar desse ecossistema aqui todo que é vivido aqui em Portugal. Doutora Felipa, muito obrigada. As suas palavras finais, quais são? Muito obrigada, Rogério. Muito obrigada por nos dar a honra de estar aqui convosco. A honra é somente nossa, doutora. Para nós é um prazer incrível, um grande gosto. Doutora Cleide? Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. E desejo que o podcast seja um sucesso. Mas já é porque temos vocês aqui conosco. Kelly, então. Também quero agradecer, Rogério, pela troca de experiência aqui com essas pessoas ímpares, né? Que tanto tem para agregar para mim e para todo mundo. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor.
É isso, gente. Obrigado, Kelly. Obrigado, pessoal. E você que está aqui até agora, não está inscrito no canal, se inscreve no canal, se inscreve aqui no Spotify e pega esse link e manda para um amigo, alguém que quer vir trabalhar aqui em Portugal. Te vejo no próximo podcast. Um abraço. Tchau.